pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Estamos pegando estrada, estamos indo para Valle de Funes, aqui no Alto Adige, já quase Áustria, no cantinho da Itália. Nós vamos falar com o chefe Oscar Messner, que tem o restaurante Pizzok, e ele tem um projeto com as ovelhas Vilnius Brillenschaf. Vilnius Brillenschaf. Ciao. Ciao, piacere, Daniela. Bom, o Oscar falou pra gente que o primeiro lugar que a gente vai visitar agora é uma criação das ovelhinhas. É uma ovelha que é Fortaleza Slow Food, que tem mais ou menos 3.000 animais só ainda no mundo. E o legal dela é que ela tem os olhinhos pretos. È arrivato il contadino nel mio locale a prendere un bicchiere di vino rosso e poi mi ha chiesto: a te non serve una pecora? Sì, ho detto dai, portamela. Dopo una settimana lui è venuto: adesso ce l'ho il tuo agnello. Andiamo fuori nella sua Fiat Panda e lui dietro aveva questa pecora dentro, no? E poi per me è molto simpatico, ma è così in questo tempo, in questo periodo non puoi lavorare così quando hai un ristorante. E così noi abbiamo detto dobbiamo cambiare qualcosa, forse riusciamo a mettere nella via giusta tutto quanto, tutto il trasporto, tutta la macellazione, tutto quanto. 12 anni fa circa, con due miei amici e io ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto una ditta che si chiama Furchetta. Siamo partiti con 10 contadini della Val di Funes, abbiamo avuto ancora 250-300 pecore, dove vengono contate sempre le femmine solo. Grazie della nostra collaborazione, perché noi garantiamo ai nostri contadini tutto l'anno il prezzo fisso e noi garantiamo che prendiamo tutti gli agnelli che loro vogliono vendere. Questo è molto importante perché così riescono a calcolare sul maso. E grazie a questa collaborazione noi siamo riusciti a riportare la cifra sopra i 700 pecore qui nella Val di Funes. Guten Morgen. 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 Morgen, sprechen Sie Deutsch, ja? Italiano. Ah, Italiano? Portoghese. Oh, Portuguesisch. portoghese. Questo so benissimo. Ah, che bello! Perché prima avevo ben le mucche da mungere, però dopo con il mio lavoro non andava più. Qua devi sempre essere qua a un certo orario, diciamo alle 6 di mattina, alle 6 di sera. Qua invece con le pecore ci va anche i vitelli qua fuori. Qua è lo stesso quando dai da mangiare qualcosa, se ce le dai alle 6 di mattina o alle 9, quello non è così importante, l'importante è che le dai qualcosa da mangiare. E quello è il lavoro. E poi questi giorni adesso vanno fuori e poi rimangono fuori fino a inizio di novembre. Non ho più lavoro, sono sempre fuori. La nostra razza ovina è un incrocio della razza bergamasca, della razza padovana e del Brillenschaf, e questo l'incrocio l'hanno fatto per la lana. La nostra razza ovina è una razza da lana, ha la miglior qualità di lana di tutte quelle razze alpine, soltanto la lana non ha più il valore.
Quindi quello che era un subprodotto adesso è Noi lo siamo principale. partiti con la carne e anche è logico perché io come faccio il cuoco capisco qualcosa della carne, no? Della lana, soltanto che adesso da 7 anni ci dedichiamo anche alla lana perché 7 anni fa è arrivato Simon della Nuova Zelanda che fa la tosatura, bellissimo da vedere, 1 minuto e mezzo, 2 minuti fa una pecora, poi c'era quella montagna di lana lì davanti e poi ho chiesto a Günther che è il responsabile della razza cosa fate adesso con la lana e lui mi ha detto adesso andiamo a Bressanone e paghiamo di smaltire la lana. Noi siamo arrivati su un punto dove noi paghiamo di buttare via una materia prima che un tempo fa era così preziosa, una grande tradizione. Sulla parte della carne noi ci diamo le garanzie ai nostri contadini, ma non possiamo guardare che viene buttata via la lana allora. Adesso da 7 anni che compriamo di nuovo la lana dei nostri contadini, in collaborazione con la Turbo siamo riusciti adesso a rivendere tutta la lana che ci portano i nostri contadini. Saímos do campo e viemos para a mesa. Agora a gente vai experimentar alguns pratos que ele faz aqui. É a cozinha própria do Alto Adige. Tem um pouco da cultura austríaca, germânica e tem um pouco da cultura italiana. Então é legal porque faz essa sinergia entre as duas cozinhas. E aqui ela trouxe um grissini, que é todo colorido. Primeira vez que a gente vê isso. Tem a manteiguinha salgada e tem um creme de beterraba. Eu chuto que isso aqui é com a ortiga, que eles usam bastante Usam aqui. bastante. Esse aqui é com a cenoura e esse deve ser com a beterraba. É. E a ortiga mesmo, tá, galera? Ortiga daquela que a gente queima. Que a gente conhece. Eles cozinham muito com a ortiga aqui, é um negócio bem legal também que a gente viu. Inclusive é uma punk do Brasil. Quem quiser buscar aí, tem bastante gente no Brasil que come ortiga. Esse grissini feito aqui, né? Ai, que delícia. E é com ortiga. A ortiga tem aquele gosto mais de herbal, assim, de chá, né? E tem um gosto muito forte, ortiga. E a manteiga tem outro sabor aqui, gente. Não é a mesma coisa. Aquela manteiga do supermercado, nunca mais. Non so come a gente vai fazer, mas... Adesso siamo nel periodo dell'asparago bianco o verde. Noi abbiamo questo piatto di tradizione, asparago bianco cotto con prosciutto cotto e la salsa bolzanina. La salsa bolzanina si trova nella pancetta fatta in casa e accanto abbiamo questo asparago crudo verde, ho messo lo speck d'intorno e ho fatto rosolare in padella, così, crudo. Il speciale di questo piatto è che questo prosciutto cotto leggermente affumicato è un prosciutto cotto d'agnello del nostro progetto Fitness Aprile Chef, no? 10 anni fa, 11 anni fa, questo prosciutto era anche una novità sul mercato. Servito sull'asparago caldo esce meglio anche la nota dell'affumicatura che c'ha questo prosciutto cotto. Questa pancetta di maiale ho fatto in casa naturalmente, che ho messo sotto sale per il dicembre l'anno scorso. Mio amico, sopra c'è il Mor, dove c'è la stanza di affumicatura dove facciamo questo fumo con questi rametti di ginepro che dà un ottimo profumo allo speck. La pancetta dopo 3-4 mesi di stagionatura è già pronta, la coscia di speck, la mia coscia di speck. Prima di questi 6 mesi di stagionatura pieno io non lo taglio mai. Gente, olha que obra de arte esse prato. E os sabores que devem estar aqui, porque uma cozinha tradicional são sabores que a gente já conhece, mas uma cozinha de um chefe é sempre uma novidade, né? E é legal que não é cheio de coisa, não tem salsa pra cá, salsa pra lá, tempero pra cá, tempero pra lá, não. É. Então são sabores simples, muito bem feitos. Esse presunto cozido. É ele que faz, a pancetta também é ele que faz. O trabalho da cozinha não é só pegar o ingrediente e cozinhar, não. É você se preocupar de onde é que tá chegando o ingrediente até a hora que você vai cozinhar e como vai chegar na mesa. Ele dá uma tostada nesse speck, então o cheiro do aspargo com um speck tostado que já é defumado. É muito gostoso, porque o aspargo é bem mole dentro e tem essa casquinha que ele faz com o speck aqui, a hora que ele tosta. E o sabor fresco do aspargo com o defumado e o tostado do Maillard, que acontece com o speck, é... Gente, vem um cheiro de defumado aqui, vocês não têm noção. Presunto de ovelha, isso é a primeira vez que eu vou experimentar. Ele tem também ligeiramente defumado. E ele diz que faz o defumado com o ginepro, né? E é gostoso porque não tem gordura.
Magro, uma carne magra. É uma carne bem magra. E aí ele já usa o aspargo branco. Bom, o aspargo branco vocês sabem, né? A gente já explicou em algum lugar, acho. A gente explicou lá no México quando a gente visitou o Santiago. O aspargo branco é o mesmo do aspargo verde, só que a diferença é que o aspargo branco eles vão colocando terra, então ele sempre cresce no subterrâneo. Ele não pega sol e não tem a clorofila, por isso que ele é branco e não é verde. Aqui já acontece o inverso, porque o aspargo branco ele é mais crocante e o presunto cozido ele é mais mole. Então o crunch vem do aspargo e não do presunto. Esse aqui dá medo de desmanchar, não sei se eu como ele inteiro, se eu desmancho. Eu acho que você tem que pegar só um pouquinho do negócio dentro. A salsa, experimentar. Que é próprio na... Sente bem o sabor do ovo. Da mostarda é bem pouquinho. E é gostoso porque tem a parte branca do ovo aqui um pouco cozida também. Tem uma textura. Muito bom. É muito bom esse negócio. A pancetta dele é bem temperada, não é muito salgada. Você quase não sente a gordura porque ela tá bem estaginada também, tá bem envelhecida. Perfeito. E a fresqueza aqui do agrião, do crescione. Do crescione, que é quase um agrião, né? Um pouco menorzinho. Deve ser um agrião baby. Ele tem um gosto mais doce do que o agrião. Ah, é? Muito bom. Muito bom. Tem um sabor que é muito característico deles aqui. Essa massa aqui que ele fez, que a gente pode chamar de um crostini, a gente tinha sentido já num pão que eles tinham dado pra gente com queijo. E é muito gostoso, porque eles botam erva doce aqui, colocam um anis estrelado e o sabor fica muito forte, mas é bom que é um sabor herbal que limpa a boca. É muito interessante esse sabor. E com a manteiga, com o formagem, com queijo, isso aqui fica muito bom. Do vídeo que a gente fez lá em Valaurina, quem não viu, vou deixar aí no cartãozinho, que é muito legal, que é o Graucase, queijo cinza da montanha. Salata di lingua di bue del progetto Graues Geislerin su insalata di lenticchie, e queste lenticchie è una presidio slow food del Lazio, si chiama lenticchia di Rascina. Le carote si chiama la viola, e anche questo è un presidio slow food della Puglia. Dove voi andate ancora. Sì. Buon appetito. Grazie. E aí tá o que ele falava de não usar só as partes, entre aspas, nobres da carne, né? Tem a língua aqui, que a gente come bastante. A gente come bastante. A gente faz o nosso dever de casa ali no Brasil, né? E é legal que tem essa ervinha aqui, ó, que pra gente é leite de leão. Eles colhem ela fresca, antes de sair a flor, antes de sair tudo, e ele usa na ensalada. Mais uma coisa que a gente acha que não pode comer e pode comer, né? Mais uma punk no Brasil. Ela tem um sabor... Ora pro nobis? Ora pro nobis. Sério? A textura da língua tá perfeita. É uma lentilha menorzinha, ela é bem pequenininha. Que por ser uma fortaleza do slow food, provavelmente também tinha algum risco de desaparecer. O cheiro é muito bom. É muito gostoso, Júnior. A língua é bem macia. A gente costuma fazer língua com ervilha no Brasil, né? E aqui é com lentilha. Muito boa essa salada. Gente, uma delícia. Já comemos salada de tripa, agora comemos salada de língua. E ela é cortada bem fininha, né? Com a lentilha, com o dente de leão, com as cenouras, com a raiz forte. Nossa, ficou uma delícia. E é legal que a língua faz o papel do molho aqui, né? Dá um pouquinho de gordura na salada. Qui abbiamo il poisson, vecchia ricetta di mia nonna, con la schiuma di patata che ho inventato io un po'. Il poisson è il polmone e cuore d'agnello. E como si lavora com... Viene bollito, viene tagliato tutto a fette e poi con questo brodo, con le verdure, un po' succo di limone, un po' bucce di limone c'è dentro, che è un po' di aceto. Io uso sempre l'aceto di mela. Così c'è acidità sotto e sopra c'è un po' di grasso. Di grasso che fa questo bilanciamento. Gente, olha como vem servido numa xícara. É que esse prato também faz parte de um menu, né? Não vai achar que você vai pedir um prato e vai vir assim. É, realmente pra experimentar, senão você não chega no final. Aqui tem os pedacinhos do pulmão. Sabe quando você bota limão na sopa? Antigamente que eles botavam um vinhozinho na sopa. É mais ou menos isso que ele trabalhou aqui. Tem a gordura por cima com a batata, mais substancioso. Embaixo tem a proteína, carne e tem um pouco de acidez. E não teria como comer o de baixo sem o de cima. Que delicioso esse purê de batata. A textura parece um fungo, né? Nossa, que delicioso isso. Gente, é bom demais. Gente, comer pulmão de ovelha com muita vontade, né, amor? Eu tô comendo pulmão pela segunda vez, mas esse aqui tá muito bom. Esse é um pouco mais elaborado, digamos assim. O outro foi lá na Colômbia. Seco no sol e frito na gordura. E no meio da rua. Qui abbiamo una pallina di patate, la farina di saraceno con ripieno
del Graukese della Vallorina dell'Agnes. Quello che abbiamo conosciuto ieri. Sì. E la schiuma di cipolla bianca. E sopra questo croccante è il saraceno, arrosolato del burro. Buona appetito. Grazie. Vamos ver como esse trigo sarraceno com o Graukese, que a gente conheceu a produção ontem. O cheiro de manteiga que vem desse negócio. É como um nhoque, que tem aquele ácidozinho do queijo, o doce do burro, da manteiga. Cara, é muito bom. É bem maciozinho. Ó, o queijo tá lá. E aí tem o crocante do grão. E essa espuma de cebola bem docinha também. Nossa, uma delícia. Muito bom. Bom, né? Bom demais isso. Ecco qui. Questi sono i tortelli pieno di trippa. Questo trippa mescolato con un presidio slow food della Puglia e il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto. Questo pomodoro è venuto da me perché io faccio parte dell'alleanza dei cuochi italiani con i presidi slow food. Il sughetto è di questo burro al pomodoro di questo e nel ripieno è il pomodoro semisecco. Acho que é a primeira vez que eu vou comer tomate semi-seco, porque ou é tomate seco, e aqui é o tomate semi-seco, e que é feito com tripa. E a massa é bem amarelinha, tá vendo? Esse tomate é muito bom, porque ele prende a acidez do tomate fresco e o doce do tomate seco. Uma delícia. E a tripa, amor? Como é que tá a tripa? Agora que eu vou pegar ela mesmo, que eu peguei antes mais a massa, mas ela tá bem trituradinha, tá vendo? E tá bem temperadinha, então não tenho dúvidas. Não, esse molho de tomate é uma delícia. E agora, Vinícius? Ai, chegou a estrela, né? Sabe o que eu achei bem legal? A história da manteiga com ervas que ele coloca. Ele já deixa pré-feito no freezer, depois ele corta e coloca aqui. Então o sabor deve pegar bem, porque tem a gordura ali, fica trabalhando na gordura. O stinco, que é como o sobuco, seria a nossa canela, né? Então ela tem bastante osso, ó. Lembrando que é da ovelhinha, né? É, você consegue ver a textura da carne. Ela tá num ponto muito bom, ó. Olha como ela desmancha. Gente do céu, eu só falo do cheiro, né? Porque eu fico aqui no cheiro, vocês me entendem, vocês aí estão só no visual e eu fico só no cheiro aqui. Ela tem uma corzinha um pouco mais escura do que uma ovelha que a gente tá acostumado. O perfume dela é muito bom. Nossa, é muito bom. Vamos experimentar com o riso aqui. Isso daqui não tem a menor dúvida que isso tá uma delícia. Incrivelmente bom. Às vezes falta palavras, né? E você vê que a cultura foi feita lentamente porque ela tem um pouco de avermelhado, assim, né? Aquela coisa, né? Tudo que é bom leva um tempinho pra fazer, né? Ele deixou bem a parte do colágeno dissolver, então acaba ficando essa carne com um pouco mais de gelatina, assim. Ó aqui o colágeno. O colágeno é bom pra Ó, comer. esse aqui é o colágeno que dissolveu, ó. Ó lá, que coisa boa. Meu Deus. Agora eu vou manjar também eu, porque senão, olha só, senão esfria. No final do vídeo, aprendemos como falar Venesen Brillenschaf. Não aprendemos. Venesen Brillenschaf, ó. Quem sabe ler alemão, dá uma olhada aí e vê se eu tô falando certo. Ai, Venesen Brillenschaf. É isso aí foi um pouquinho do projeto, a gente achou muito legal todo o ciclo produtivo, desde trabalhar com a carne, com a lã, a recuperação do animal, né, que não tinha mais quase. E a preocupação de um chefe de cozinha que podia estar só dentro da cozinha desenvolvendo receita, mas não, sai para ver os produtores e ver como é que é o produto que ele coloca a serviço do cliente, é muito legal. E a comida é muito boa, né? É. Deliciosa. Muito boa mesmo. E assim ganha todo mundo, né? Ganha o cliente que come bem, ganha o produtor que está produzindo bem, ganhando bem. É isso aí, todo mundo sai ganhando. E o chefe que está conhecendo todo esse processo. Isso aí. Se gostou, dá aquele like pra gente, deixa nos comentários aí o que achou do vídeo. A gente segue por aqui e daqui a pouco tem mais, né? É isso aí. Um abração, pessoal.